Bom dia! Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que todas as sextas-feiras, cedinho, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, vai ao ar para levar o pensamento, a reflexão, a partir do ensino social da igreja, discutindo temas atuais da sociedade, da igreja, fazendo com que esse diálogo entre igreja e sociedade possa cada vez mais dar frutos de justiça e paz. E hoje temos a alegria de receber no nosso programa Dom Manuel João Francisco, ele que é bispo de Cornélio Procópio, lá no Paraná, e é o presidente da Comissão para Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB. Nós temos uma paixão em comum, que é pela liturgia. Sobre isso conversamos muitas vezes, e hoje, com generosidade, Dom Manuel João Francisco também foi um dos bispos que assinou a Carta ao Povo de Deus, está aqui conosco para dialogarmos sobre o tema Ecumenismo na Igreja e Diálogo Interreligioso, justamente nesse contexto da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Mas só que antes de entrar no tema propriamente, eu queria que nós pudéssemos conhecer um pouco mais o senhor, Dom Manuel, que pudesse nos falar, então, da sua caminhada, desde o despertar vocacional até esse compromisso com os pobres. Afinal de contas, o que o despertou para esse compromisso com justiça e paz? Dom Manuel, bom dia, alegria em recebê-lo em nosso programa. Bom dia, Daniel, bom dia aos que seguem o programa Despertar com Justiça e Paz. É uma satisfação estar com você e com todos os que nos acompanham para falar sobre isso que você falou, né? Eu, para me apresentar, digo, eu tenho 74 anos. Este ano, em setembro, completo 75 e está na hora de ficar emérito. Mas eu sou de uma família de agricultores, mas agricultores sem terra. Nós sempre trabalhamos em terra dos outros, pagando renda. E, então, né, logo que meus irmãos mais velhos do que eu, logo que chegavam aos 18 anos, eles saíam da terra e iam trabalhar de operários, de empregados, porque trabalhar em terra dos outros, pagando renda, só para sobreviver mesmo. E não se produz, não se alcança nada, só para sobreviver, não é? Então, eles achavam que, trabalhando de empregados, pelo menos poderiam juntar qualquer coisa e até para, né, eles pensavam em se casar, claro, eles com 18 anos, e então realmente foi o que aconteceu. Daí adquiriram alguma coisa como empregados e tal, operários, se casaram, tiveram filhos, e eu fui para a escola com 9 anos completos e terminei o 4º ano primário com 13 anos completos. E aí, então, nós estávamos realmente fazendo farinha, e nós trabalhávamos com cana-de-açúcar e mandioca, para fazer farinha, e cana-de-açúcar para a usina, que era, cortava a cana e se mandava para a usina para álcool e açúcar. E, então, nós estávamos fazendo farinha e o padre da paróquia foi na casa do senhor, do dono da terra, onde nós trabalhávamos. Foi lá para preparar a festa da padroeira do nosso lugarzinho, lá do nosso lugar do interior, que era Santa Luzia. E eu falei para minha mãe, eu vou lá falar com o padre, que eu quero ir para o seminário. A minha mãe disse, vá. Daí nós estávamos ali trabalhando, eu saí do trabalho e fui lá, e o padre estava conversando lá com o senhor, pedi licença e tal, e falei que eu queria ir para o seminário. Então, ele me deu um pouco de atenção e disse, olha, seu pai deve ir lá falar comigo no dia tal. Deu a data, deu o dia, deu tudo, não? E tá bom. Aí eu agradeci, voltei para o trabalho e cheguei e disse para a mãe, olha, o pai deve ir lá falar com o padre no dia tal. E o padre foi, meu pai foi nesse dia que estava marcado, e aí veio definido que eu iria para o seminário, porque antes o meu pai sempre dizia que não. Mas não é porque meu pai não queria que eu ficasse padre, é porque nós não tínhamos condições de pagar os estudos, pagar, né, pensão e estudo. Meu pai sempre dizia que não, mas qual foi a conversa que ele teve com o padre? Não sei. Eu sei que daí ele veio
para casa de acordo, e com a nossa situação de pobreza, compramos as roupas assim mínimas necessárias para o seminário, e lá fui eu para o seminário. Fiquei 14 anos no seminário, né? Era o 5º ano primário que eu fiz, depois 4 anos de ginásio, 3 de científico, 4 de filosofia, 4 de teologia, mas aí a teologia e filosofia no final junto, enquanto fazia o 4º ano, fazia o 1º de teologia, em todos os casos deu 14 anos de estudos. Aí fui ordenado padre e da Arquidiocese de Florianópolis e fiquei 25 anos como padre na Arquidiocese de Florianópolis. Nesse meio tempo, o bispo me pediu para estudar, e eu fui estudar, fazer especialização, mestrado em Teologia dos Sacramentos, com Teologia dogmática com especialização em Sacramentos. Voltei e fui dar aula no seminário, trabalhar na paróquia. Depois de 11 anos, voltei a estudar de novo, fiz doutorado e continuei dando aula no seminário, trabalhando na paróquia e sempre um pouco envolvido assim com essa situação, um pouco de paróquias de periferia, então pessoal pobre, então sempre envolvido um pouco com isso, e também com preocupação ecumênica, não é, de unidade das igrejas, encontros e assim foi. Quando eu fiz o mestrado, tive um professor da Igreja Valdense, e ele, então, isso eu já tinha um pouquinho de gosto pelo ecumenismo, aí é que eu fiquei realmente empolgado com o ecumenismo, porque esse professor nos fez conhecer os textos dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Então, a gente estudava os textos, e estudava, porque a especialização era sacramentos. Então, os sacramentos, nesses 3 autores, os reformadores, e aí eu fiquei empolgado com Lutero, fiquei empolgado com Calvino, e aí ficou assim mais forte essa minha preocupação, esse meu gosto pelo trabalho ecumênico, com fundamentação nos próprios reformadores, né? Sabendo as intenções dele, os textos dele, porque até então eu tinha escutado falar dos reformadores, mas não os textos dos reformadores, não aquilo que eles escreveram e falaram. E ali, a gente conhecendo o pensamento direto, a gente se empolga com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, e assim foi. Uhum. E, Dom Manuel, nesse sentido, então, agora até eu mesmo fiquei curioso, não deu vontade de seguir outro caminho que não fosse da Igreja Católica, conhecendo todos esses textos? Como é que foi esse processo de compreensão e de orientação, então? Só para a gente poder... O desejo de ser católico permaneceu sempre, não é? E, aliás, aí a gente fica conhecendo Lutero, por exemplo, que Lutero não tinha intenção de sair da igreja. Lutero queria uma reforma da igreja, não é? E, pelo menos em muitos aspectos, ele tinha total razão, né? Ele tinha razão. Então, era só agora assumir o que Lutero dizia para a nossa igreja, né? E aí isso já era pós-Concílio Vaticano II, esse meu estudo de mestrado e doutorado, e então a abertura da igreja para o trabalho ecumênico, para a busca da unidade dos cristãos, já estava muito clara, né? Então a gente vai buscar o conhecimento nos reformadores para reforçar a nossa igreja, a conversão da nossa igreja naquilo que é preciso se converter, e buscar a unidade com os demais cristãos, a compreensão com eles, não é? Esse professor que era da Igreja Valdense era um santo homem. Ele era um conhecedor profundo desses reformadores, mas ele era um homem muito piedoso, era um verdadeiro santo. Então, a gente também ficava admirado pela pessoa dele, né? E empolgado com essa caminhada ecumênica, né? Ele era valdense, dava aula numa faculdade católica, mas totalmente assim, sem pretensões de querer que passasse para a igreja dele, coisa assim, né? Era viver a fé cristã e pronto, né? Na pluralidade, na diversidade. Eu percebo, ouvindo o senhor, Dom Manuel,
como que se conhece pouco desta dimensão ou como se desenvolveu um certo preconceito em conhecer justamente as igrejas irmãs que brotam dessa mesma fonte da fé em Jesus Cristo, e a partir daí todo o movimento, e como que foi importante o movimento da reforma também para que houvesse de fato, né, e de alguma forma o Concílio Vaticano II ele acolhe, né, e aí eu acho que a gente pode ir entrando um pouco mais já nesse tema. Eu quero só acolher a todos e a todas que já estão conosco, Dom Manuel, João Francisco. Nós temos aqui então a Marcília, que é aqui do Distrito Federal, temos também a Maria José, que está dando um bom dia, a Terezinha Toledo, que está aí na Serra da Mantiqueira, dando o nosso bom dia, o Instituto Prevenir lá do Desenvolvimento Socioambiental, estão dizendo que é aí do Cornélio Procópio. Eu não Sim, claro. saberia dizer o nome da Eu pessoa. conheço. Tem principalmente um dos líderes, que é Iaçu, é uma pessoa fabulosa. Exatamente. Obrigado por me ensinar mais uma vez, Dom Manuel. Então, a Conceição também, lá de Volta Redonda, Barra do Piraí, no sábado eu estive lá fazendo a abertura da Sexta Semana Social, né? O Padre Thierry também já dá o bom dia. Então, ou seja, aos poucos a gente vai tendo as pessoas que vão participando ao vivo e também a gente pede a cada um e a cada um que está nos acompanhando para distribuir nas suas próprias redes, porque aí a gente vai ampliando esse anúncio que o Despertar com Justiça e Paz faz para que a gente possa, então, avançar numa perspectiva realmente de uma igreja do diálogo, ecumênica, e a partir daí, então. A minha próxima pergunta, Dom Manuel, é justamente isso, né? Qual é o lugar do ecumenismo? Desde quando o ecumenismo, a Igreja Católica, a gente pode dizer que ela é de essência ecumênica? Então, explica para a gente um pouquinho, o senhor já começou a falar da reforma, desconstruindo alguns preconceitos, e hoje a Igreja Católica no Brasil compõe o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs para falar de uma instância no Brasil. Conta um pouquinho essa caminhada, então, do ecumenismo dentro da Igreja Católica, quando que ele começa, então, a vigorar como essa essência, e assim a gente vai compreendendo um pouco mais essa dimensão do diálogo, né, também interno, e o desejo de comunhão. Pois é, a tentação da divisão sempre existiu no cristianismo, né? Sempre existiu desde o começo. As heresias do começo da igreja, que criavam divisões, e o próprio evangelho, quando Jesus faz a oração para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, e eu somos um, isso já era uma oração que vinha de uma realidade de tentação para divisão. Já no evangelho já se manifesta essa tentação para divisão. Mas também o desejo de unidade também sempre existiu. Sempre existiu. As duas coisas sempre existiram na igreja cristã, digamos assim. E aí, então, depois, quando houve a divisão da igreja do Ocidente e do Oriente, e aí também houve a divisão e também houve esforços, né, para a unidade, e depois a divisão da igreja no Ocidente, que é com Lutero, Calvino, Zwinglio e tal, porque também foram mal compreendidos e foram também cooptados politicamente, né? Mas Lutero mesmo não tinha intenção nenhuma de divisão da igreja, ele queria a reforma da igreja, e a igreja precisava de reforma. Nessa época, a igreja precisava de reforma mesmo. Então, ele fez propostas de reforma. Mas aí, cooptado politicamente e tal, e incompreensão também das autoridades da Igreja Católica, aí houve a separação, houve a divisão. E, a partir de então, sempre um pouco essa divisão, esse esforço para a unidade. Mas o movimento ecumênico mesmo é do final do século XIX e começo do século XX. E parte um pouco do trabalho missionário das igrejas reformadas, das igrejas evangélicas, que começaram um grande trabalho missionário e aí percebiam que iam lá anunciar Jesus Cristo, que é a fonte da unidade, mas divididos. Os próprios recém-convertidos, digamos assim, né, na África, na Ásia, diziam, mas vocês estão pregando Jesus Cristo
que é a unidade, mas estamos divididos, vocês nos dividiram, inclusive nas nossas aldeias. Antes nós éramos uma só e agora estamos seguindo igrejas diferentes, estamos divididos. Então, os missionários perceberam que, e aí houve um movimento muito forte. Em 1910, houve uma conferência desse movimento missionário e também ecumênico, que já tinha aparecido no final do século XIX. E aí, então, 1910 é considerado a data oficial do nascimento do movimento ecumênico, mas ele já estava existindo antes, né? E aí a Igreja Católica foi convidada para participar dessa conferência e a Igreja Católica não marcou presença. E então o trabalho continuou, né, entre os irmãos evangélicos e protestantes. E então nós católicos mesmo entramos para valer no movimento ecumênico com o Concílio Vaticano II, né? Aliás, era um dos objetivos do Concílio Vaticano II era a unidade dos cristãos. O primeiro documento do Concílio Vaticano II foi assinado no dia 4 de dezembro de 1963, é o documento sobre liturgia, Sacrosanctum Concilium. E aí, no primeiro parágrafo, coloca os quatro objetivos do Concílio Vaticano II, né? E um dos objetivos é a unidade dos cristãos. O Concílio Vaticano II tinha como um dos seus grandes objetivos a unidade dos cristãos. Isso aparece no primeiro parágrafo do primeiro documento do Concílio Vaticano II, assinado em 4 de dezembro de 1963, não é? E aí, então, aí veio depois o concílio foi acontecendo, foi de 62 a 65, 4 anos, portanto, e aí teve um documento especial sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio, e aí a caminhada, e os católicos então passaram a se integrar nos encontros, nos estudos, na caminhada ecumênica. A Igreja Católica entrou de cheio, então, né? E aí, né, agora o Papa São João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint, diz que para nós católicos a caminhada ecumênica é irreversível, não tem volta, né? Então, se bem que ainda temos muitos católicos que acham que ecumenismo é uma questão só de opção para quem quer, para quem não quer, né? Mas não, o ecumenismo, a caminhada ecumênica, a busca da unidade, é constitutivo do ser católico. O católico que não tem preocupação ecumênica não está sendo um verdadeiro católico, porque a dimensão da unidade dos cristãos é constitutivo do ser católico. E, como diz o Papa São João Paulo II, é uma caminhada que agora é irreversível, não tem retorno. É caminhar na busca da unidade. E aí, o ecumenismo não é busca da unidade de fé, não de igrejas. As igrejas continuarão sendo igrejas, organizadas como elas são. Os luteranos continuarão sendo luteranos, os presbiterianos continuarão sendo presbiterianos, os metodistas continuarão sendo metodistas na sua organização eclesial. E a unidade que nós buscamos é a unidade de fé, mas a expressão dessa fé institucionalmente poderá ser diversificada, poderá ser plural. Aliás, já existe isso conosco, né, os católicos orientais dos católicos ocidentais. Os católicos orientais são católicos como nós, mas têm uma organização eclesial diferente. Inclusive, tem um direito canônico próprio, que é diferente do nosso direito canônico. Então, somos católicos, mas organizados eclesialmente diferente. Assim também, quando chegarmos à unidade de fé com os irmãos evangélicos todos, então será a unidade de fé, mas as igrejas serão organizadas institucionalmente de forma diferente. Expressão, não só a instituição como tal, mas expressão litúrgica também. Expressando liturgicamente a mesma fé, mas expressando liturgicamente de forma diferente. E até teologicamente. A fé é a mesma, mas a expressão teológica poderá ser diferente. Então, o que nós buscamos é a unidade de fé, na pluralidade.
é a unidade na diversidade, na pluralidade das suas próprias organizações, das próprias expressões litúrgicas, e não uma uniformização de forma que todos atuem da mesma forma, né? Até porque também a gente tem essa caminhada da necessidade da fé que se encultura em cada Claro, raiz, em cada jeito de ser dos povos, né? Eu acho exato. que toda essa dimensão, muitos, quando falam de ecumenismo, Dom Manuel, pensam o ecumenismo como uma transformação de todas as igrejas numa só, né? Exato, uma espécie de E aí, catolização, né? Ou uma catolização de todos os cristãos, ou uma protestantização dos católicos, não é? E não é isso. Né? Então, pensa assim numa protestantização de todos os católicos, ou uma catolização de todos os protestantes, digamos. E não é. Não é? É a mesma fé expressa com instituição de forma diferente, expressa na liturgia de forma diferente, expressa até na teologia, nas expressões teológicas até. A fé é a mesma, mas a expressão é diferente, diferenciada. Uhum. E muito interessante, quero dar voz aqui de novo aos nossos participantes. A Kedma, então, elogia como é bom ouvir Dom Manuel, sempre iluminado. A Aparecida, lá da Paraíba, de Mamanguape, está dizendo lá que está lutando contra esse presidente que está matando o povo, que era importante que os cristãos pudessem se unir também nessa tarefa a partir da sua fé. Depois, tem aqui o Selvino Rec, lá do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, né? E a Eliana Nogueira dá o seu bom dia, e ela está dizendo justamente isso, né? Que essa reflexão nos ajuda a entender melhor o ecumenismo, inclusive na família, que hoje é cada vez mais comum que tenhamos pessoas de várias religiões ou de várias profissões também, até da própria fé. E aí a gente vai conversando um pouquinho, depois a gente volta a essa provocação que a irmã Aparecida fez lá de Mamanguape, né? Mas e a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso? Porque muitas pessoas chamam desse diálogo com expressões, por exemplo, com os muçulmanos, com os judeus, de ecumenismo. Está certo, está errado? O que é ecumenismo e qual a sua diferença, então, nesse caso do diálogo interreligioso? Desculpa se eu estou fazendo perguntas muito básicas, Dom Manuel, mas são questões que no cotidiano, nós da Comissão Brasileira, que estamos sempre em muitos ambientes sociais, por vezes enfrentamos, e aí é importante que nós possamos, então, ter cada vez mais, e também nos acompanha, estamos dando um abraço aqui, a Marina, ela que é lá da divisa de Minas com o Espírito Santo, de Muriaé, também manda um abraço para o senhor. Muito obrigado. Então, pois é, para nós católicos distinguimos ecumenismo de diálogo interreligioso. Ecumenismo é o diálogo com os cristãos, diálogo entre cristãos, né? Batizados cristãos. E diálogo interreligioso é o diálogo com as outras religiões. Por exemplo, as expressões afro, das religiões afros aqui no Brasil, né? As várias expressões de religiões afro, diálogo com essas religiões seria diálogo interreligioso. Diálogo com os muçulmanos, diálogo com os judeus, diálogos com o hinduísmo. Então, diálogo com as religiões não cristãs, nós chamamos de diálogo interreligioso. E aí, naturalmente, nós não esperamos unidade de fé, né? Mas de respeito mútuo e de colaboração mútua, colaboração nos trabalhos sociais, trabalhos sociopolíticos, afinal, em benefício do povo, não é? E a gente parte do princípio que está no Evangelho, está no Antigo Testamento, está nos livros sagrados, no livro sagrado das outras religiões, que é não faça aos outros aquilo que não queres que faça a ti. Esse é o grande princípio, né? E que está no Corão, está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está nos livros da religião hindu. Essa, não faça aos outros o que não queres que te façam. E aí, então, se a gente não faz aos outros, então a gente e aí busca trabalho conjunto, trabalho na unidade, reflexão, reconhecimento de experiência de Deus nessas várias
expressões religiosas. Por exemplo, os místicos muçulmanos são fabulosos, os místicos. Nós, cristãos, temos os nossos místicos, né? Mas os muçulmanos têm pessoas que de experiência de Deus profunda, e escreveram isso, escreveram as suas experiências, como nós, os místicos cristãos, também escreveram. E é fabuloso, não é? Toda essa experiência de Deus que esses místicos das outras religiões não cristãs fazem, a experiência verdadeira, autêntica de Deus que eles fazem, como os cristãos também fazem, não é? Então, reconhecer que é possível fazer uma experiência verdadeira e autêntica de Deus nas diversas expressões religiosas não cristãs. E aí, trabalhar juntos na busca do bem comum, na busca do trabalho, da dignidade da pessoa humana, não é? E tudo isso. Então, isso é o diálogo interreligioso. Alguns falam de macroecumenismo. Eu uso a expressão para falar de diálogo interreligioso, falo de macroecumenismo, enquanto que o ecumenismo seria o diálogo só entre cristãos. Não sei se consegui esclarecer. Com certeza, Dom Manuel. E, nesse sentido, nós estamos, por exemplo, junto com os comitês islâmicos de solidariedade, CONIC, puxando um movimento... Opa! Pronto. E não tem jeito de concorrer com esse pequeno. Tá certo. E nós temos também comissão bilaterais, as comissões bilaterais de católicos com judeus, comissões bilaterais de católicos com muçulmanos. E estamos tentando organizar uma comissão bilateral de católicos com religiões de origem afro, aqui no Brasil, né? Então, existe comissões nesse sentido, realmente de convivência e até de estudo, de conhecimento da teologia do judaísmo, por exemplo, da teologia do muçulmanismo, da teologia, né? Então, são comissões bilaterais que nós temos, católicos com judeus, católicos com muçulmanos. E em São Paulo existe uma experiência que é da família abraâmica, que são judeus, cristãos católicos mais, e judeus e muçulmanos, que se encontram para conviver, para rezar juntos e para estudarem também e conhecerem a doutrina e a teologia. Uma hora estudo o cristianismo, outra hora estudo o muçulmanismo, outra hora estudo o judaísmo, né? Estudo mesmo, para se conhecerem também na doutrina, mas de convivência. Se chama o grupo da família abraâmica, é em São Paulo. É muito interessante essa experiência. Ou seja, eu comentava anteriormente, né, antes de sermos interrompidos, a Thierry mexe comigo aqui dizendo que o cachorro não está de acordo, mas é porque a esposa toda terça e sexta tem feira orgânica e ela foi valorizar a feira orgânica comprando os produtos para que o alimento gere a nossa vida e não nosso adoecimento, né? E aí o cachorro tem uma paixão especial pela esposa e quando ela está chegando, então ele anuncia. Desculpa aí os membros, mas para dizer para o Thierry que ele também tem afeto, carinho, e o Thierry sempre questiona, porque de vez em quando o cachorro aqui entra nas reuniões. É o desafio desse tempo de pandemia, peço desculpas aí, mas é a vida que se expressa. E eu estava falando justamente isso, né? Nós temos uma experiência que está sendo muito rica para mim, particularmente, junto com a pastora Rome, com os outros membros da Comissão de Justiça e Paz, com alguns bispos da coordenação do Grupo do Diálogo pelo Reino, que estamos nesse diálogo, então, puxando a doutora Lúcia Souto, da Frente pela Vida, que reúne mais de 600 entidades do campo da saúde, onde nós estamos juntos pelo movimento Respira Brasil, né? Justamente nesse momento. E esse nome, inclusive, surgiu por conta de Dom Leonardo, quando ele partilhou aquele momento crítico da falta de oxigênio que matou realmente muitas pessoas lá em Manaus, e foi esse momento, então, que junta justamente essas forças, como eu estava dizendo, para fazer aquilo que é necessário
em torno da justiça, em torno da solidariedade, da paz, para enfrentar também essas estruturas que dominam e que fazem todo esse caminho que está sendo muito ruim, né? E a gente acolhe aqui também, quem está nos acompanhando agora, está acompanhando o programa Despertar com Justiça e Paz, e hoje nós estamos dialogando, conversando com Dom Manuel João Francisco sobre o tema do ecumenismo e diálogo interreligioso. E uma das questões, Dom Manuel, que também sempre surge, é uma preocupação, principalmente em lugares onde temos uma expressão de milicianos que assumem uma perspectiva cristã e começam a atacar e a destruir os lugares sagrados das religiões de matriz africana. Que palavra o senhor tem a dizer sobre isso? Que tipo de reflexão a gente poderia fazer sobre essa situação que estaria num campo de negação, então, desse diálogo interreligioso? Justo. É a intolerância religiosa, não é? E aí nós precisamos realmente nos unir e buscar o diálogo. A campanha da fraternidade deste ano justamente é sobre isso, não é? Fraternidade e diálogo, e realmente realçar e fortalecer entre nós o diálogo e tentar, né, com essas pessoas das milícias, de que parece-me, eu não sei bem qual é o processo, mas parece-me que esses milicianos, quando estão nos presídios, têm contato com evangélicos pentecostais e se convertem, entre aspas, né? Porque a conversão ao cristianismo é uma conversão para receber o irmão, somos todos irmãos, somos todos iguais, como, né, já não existe homem nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, que somos todos iguais. Então, não é para ter divisão. Então, é uma conversão pela metade, digamos assim, que esses milicianos fazem. E aí, chegando na sua área, eles começam com intolerância religiosa e realmente perseguindo mesmo os irmãos e irmãs que seguem religiões de raiz africana, e esses irmãos sofrem. Então, da nossa parte, precisa muita solidariedade com esses irmãos e apoiá-los e ajudá-los a viver a realidade e, se for o caso, ajudá-los a reconstruir os seus lugares de culto, né? Apoiá-los e ajudá-los a reconstruir. E não sei como fazer, mas precisamos fazer alguma coisa realmente para que essa intolerância religiosa diminua e mesmo desapareça da face da terra e aqui do Brasil, não é? Porque está sendo realmente uma situação bem, bem séria. E é no Brasil inteiro, não é só Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. É no Brasil inteiro que existe esse tipo de atitude, não é? Também para com os lugares de culto dos povos indígenas, respeito para a religião, as várias religiões das várias etnias indígenas, não é? Então, respeitar, mas isso vai depender um pouco de nós mesmos, ter essa consciência e de solidariedade, mas uma solidariedade não apenas teórica, concreta, de apoio mesmo material e tal, com esses irmãos que estão sendo vítimas dessa intolerância religiosa. E, se possível, não sei se é possível, conversar com esses intolerantes, digamos assim, né, e tentá-los fazer perceber que não é a atitude correta, não é? Todos somos irmãos, todos somos filhos e filhas de Deus, todos temos fé, né, em Deus e buscamos a unidade, a união, o respeito uns pelos outros, o respeito pela dignidade de cada um, a liberdade, a paz, né? Buscamos todos esses valores e com essa atitude de intolerância religiosa, só bem a guerra, a violência, a morte, e isso não é da vontade de Deus, nem do Deus que esses milicianos dizem que estão querendo agradar, não é? Mas não é, a atitude religiosa não agrada a Deus, não é?
dos cristãos a Jesus Cristo. Não agrada. E se eles fazem isso em nome de Jesus Cristo, é porque não ainda entenderam a mensagem de Cristo. Nesse espírito, então, a campanha da Fraternidade Ecumênica, que estamos na 5ª edição, é uma dessas expressões do ecumenismo a partir da CNBB, Dom Manuel? Como é que foi essa ideia de criar esse espaço dentro da tradição das campanhas da fraternidade que contribuem para que a gente possa celebrar esse tempo de conversão, né? Eu participei lá nos bastidores do Sínodo da Amazônia e lá eram 4 conversões, né? Conversão pastoral, conversão cultural, ecológica e a conversão justamente para essa atitude de assumir esse diálogo também com a própria natureza com a qual fazemos parte, né? E nesse sentido, então, nesse tempo de conversão, a igreja propõe a Quaresma. E como é que foi essa ideia de que tivéssemos campanha da fraternidade ecumênicas, então? Explica para nós também, que eu acho que é muito importante, né, para a gente poder também compreender a dinâmica que a gente assume atualmente. Pois é, a campanha da fraternidade no Brasil ela existe desde a década de 60, né? E lá pela década de 80 já se falava de ser interessante a campanha da fraternidade que se fosse ecumênica. E aí, no ano 2000, né, com o Papa São João Paulo II, né, buscando se reconciliar, e o Papa pediu perdão das intolerâncias católicas, né, através da história da imposição da fé católica no Brasil e na África e tudo impondo e não propondo a fé, mas impondo a fé. O Papa pediu perdão e aí então veio a ideia forte de a campanha da fraternidade do ano 2000 fosse ecumênica. Então, a CNBB, numa assembleia em 1988, acho, 98, 2 anos ou 3 anos antes. 98. E então, em assembleia decidiu-se que podia ser ecumênica. Agora, quem iria organizar essa campanha ecumênica? Então, seria o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, foi oferecido ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ao CONIC, foi oferecido essa oportunidade de celebrar e realizar a campanha da fraternidade de forma ecumênica. O CONIC aceitou a oferta e organizou a campanha do ano 2000 de forma ecumênica. E aí depois, então, foram acontecendo certos eventos que eram interessantes, e aí o CONIC pedia à CNBB. A primeira vez foi a CNBB que ofereceu. Depois o CONIC pede para a CNBB a oportunidade. Então, e aí se discute isso em assembleia da CNBB, e aí se cede. Então, tem dado mais ou menos de 5 em 5 anos. Foi 2000, 2005. 2005, eu acho que foi a Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Porto Alegre, não é? E aí, por causa disso, então, aí, depois, no ano 2010, que era justamente 100 anos do movimento ecumênico, 1910, 2010, celebrar os 100 anos do movimento ecumênico. 2015, e que seria para celebrar os 50 anos, acho que é 50 anos do concílio, da Unitatis Redintegratio, mas aí a CNBB achou que deveria celebrar também neste ano, então passou para 2016 e agora 2021. Né? Então, são as várias edições da campanha da Fraternidade Ecumênica. Sempre quem organiza, quem puxa é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Na última, né, 2016, uma outra igreja que não faz parte do CONIC também participou, que foram a Aliança dos Batistas, que depois eles entrando, e aí também pediram para fazer parte, agora eles são membros do CONIC. Mas até 2016 eles ajudaram e participaram da campanha, mas só como convidados, não eram membros do CONIC. E este ano também uma outra igreja foi convidada, que é a Igreja Bethesda, que talvez também eles peçam para fazer parte do CONIC, mas por enquanto são apenas convidados, não? E colaborando com muita eficiência
a colaboração dessa igreja Bethesda na campanha deste ano, não é? E também tem o CESEP, que é um organismo ecumênico liderado pelo Padre Beoso, tem ajudado bastante também nessas campanhas ecumênicas, não é? E este ano o tema é Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor, justamente por causa desta situação de polarização que estamos vivendo na sociedade e no mundo inteiro, mas de modo especial no Brasil, né? Essas polarizações, e aí, naturalmente, como consequência, vem a intolerância religiosa, e aí como é que a gente vai arrebentar, digamos, vai acabar, vai fazer com que essa intolerância, essas polarizações desapareçam? Cultivando o diálogo. Por isso, fraternidade e diálogo, né? E aí o diálogo supõe escuta, né? Escutar o irmão realmente escutando, porque muitas vezes nós não escutamos, o irmão está falando, mas eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para ele, não escuto assim de forma desarmada, né? Já estou pensando a resposta que vou dar. Então, isso não é escuta. Escuta é escutar desarmado mesmo, sem... E depois, então, aí a gente vai escutando, vai, né, então, procurando alguma coisa e chegando a algum consenso, algum diálogo, mas de forma desarmada, né? Então, o diálogo tem que ser isso, tem que ser escuta e acolhida do irmão, na sua diversidade total, né? E diferente de mim. Então, por isso, a campanha Fraternidade está com fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Naturalmente, esse diálogo e essa escuta desarmada provém de uma atitude amorosa, então é um diálogo amoroso, não é? E diálogo na sua maior diversidade, né? Diálogo na família, diálogo na sociedade, e a intenção é realmente, né, querer fazer um contraponto às polarizações que existem hoje em dia. Cada um pensa do jeito que quer e fica e não aceita o outro, e aí só parte para a violência. Então, essa questão que estávamos falando antes das milícias e perseguindo e sendo intolerantes, é justamente por isso, porque não existe diálogo. Se polariza e o outro é o Sartre, o inferno são os outros, né? Então, o Sartre tem um teatro, né? O inferno. O outro é o inferno, o outro é o demônio, o outro é tal, já logo, né? E não acolho como irmão que pensa diferente. Então, a proposta é muito ampla da campanha da Fraternidade este ano, que é diálogo, é um compromisso de amor, então, diálogo amoroso. E aí a gente vai... Né? Aí ele é muito amplo. O tema da campanha Fraternidade é para além do diálogo interreligioso, então. É um para além do diálogo, diálogo interreligioso, né? Exato. Né? É o diálogo exatamente. na sociedade e em tudo. Né? Então, aí a gente Eu queria dar voz aqui. Como? Dar voz aqui a Euni Carvalho, a Laci Busco, né? Agradecendo como é maravilhoso ouvir a sua palavra com tanta sabedoria, Dom Manuel. A Loiva, lá do Rio Grande do Sul, também se junta, o Toninho, lá de Muriaé. Então, e a Aparecida volta, né, justamente colocando esses temas importantes, né? Alguns chamam que foi construída uma internacional do ódio, quando se juntou os poderes do mercado, né, com esses setores realmente fundamentalistas, principalmente cristãos, né, e que hoje geram todos esses ataques. E o que o senhor está nos dizendo é justamente isso, que o ecumenismo não é só para ser vivido durante a campanha da fraternidade ecumênica, mas é todo o tempo, porque, enfim, nós temos que enfrentar de forma pacífica, dialogar mais realmente firme, essa situação que enfrentamos no Brasil de genocídio, de morte, né? Então, quantas situações em que nós temos que estar juntos para enfrentar também, para poder se colocar, né? Então, esse plano amplo patrocina a intolerância, quer dizer, coloca os cristãos numa guerra santa, né? Como se uns representassem o demônio, os outros representassem os anjos do céu, e com isso, então, nós temos um desvio de atenção dos problemas da sociedade e, ao mesmo tempo, essa guerra que fica até mesmo no interior das nossas famílias
e a gente não consegue discutir o que está acontecendo lá fora, né? Então, é muito importante para poder colocar, e até Aparecida mesmo, que o diálogo é essencial, mas é desafiador, porque muitas vezes ele está ausente entre as pessoas da mesma confissão religiosa, grupos, movimentos pastorais, que até mesmo na mesma comunidade ou paróquia disputam entre si, né? Então também parece que tem que ter um ecumenismo dentro da Igreja Católica ou dentro de cada paróquia, de cada diocese. É isso mesmo, Dom É Manuel? verdade, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. E essa abertura para o diálogo dentro da própria Igreja Católica, os vários movimentos, as várias organizações, as várias pastorais, né? E então procurar pelo menos nos acolher mutuamente, né? Respeitando a diversidade, mas e com caridade, é claro, com amor, um diálogo amoroso, mas expressando também a nossa forma de ver, né? Diálogo também pede que eu expresse com toda clareza, com toda firmeza, com muita caridade, é claro, com muito amor, mas expresse o que eu estou pensando, aberto a acolher o outro se a minha maneira de ser não está tão correta assim, que precisa tem algumas arestas que precisa ser limada e coisa assim, né? Mas ter também assim a coragem de dizer o que nós pensamos, né? Firmeza, portanto, né? Firmeza na nossa fé, firmeza naquilo que nós esperamos e acreditamos, não é? Mas firmeza não significa agressividade, não significa violência, né? Dizer com firmeza o nosso pensamento e a nossa posição, mas com tranquilidade, com serenidade, respeitando também a maneira de ver do outro, e aí a gente confronta, e se a gente tem de mudar, a gente muda. Se é o irmão também que é acolhido, ele também certamente vai perceber que está sendo acolhido e vai se dispor também a mudar, se for o caso, né? O fato é que nós vivemos uma sociedade polarizada e, e, e cada um para si, né? Cada um acha que está com a verdade e não cede ao outro. Não, a gente precisa ir, a primeira posição é essa, querer a unidade, né? O diálogo ele é possível, mas na medida que existe também uma atitude primeira, que seja o querer a unidade, querer a paz, querer a fraternidade. E aí também, claro, diálogo nesse caso de conversa, mas também de atitudes, de gestos, de trabalho conjunto, né? E aí, às vezes, nós estamos pensamos e agimos de forma diferente, mas em algum aspecto pensamos igual. Então, vamos sair nesse aspecto, vamos trabalhar juntos, vamos nos unir, vamos dar as mãos. O outro aspecto que estamos diferenciados, vamos dar tempo ao tempo, mas não esperar assim que a gente já esteja compreendendo tudo e aceitando, e só no final é que vai ter unidade. Não, a gente começa já a ter unidade naqueles aspectos que a gente já está de acordo. E se tem alguns aspectos que ainda não estamos em acordo, a gente espera, mas já vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, já agora naquilo que estamos pensando igual e agindo igual. E, por falar, então, em falar com firmeza o que nós também acreditamos, eu vou compartilhar rapidamente, então, um convite para hoje à noite. E aí eu queria depois, então, com isso, já dizer, aqui eu trago Dom Vicente Ferreira vai estar também nesse ao vivo, nessa live hoje, dia de São José, às 19h30, Dom Manuel, que é justamente evangélicos e católicos pelo impeachment, né? Nós assinamos um impeachment que tem uma denúncia sobre os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente na questão da saúde, e nós temos aí uma diversidade. Temos, então, o bispo da Igreja Anglicana, Dom Vicente, que é da nossa Comissão de Ecologia Integral e Mineração. Temos médico, tem a Tânia da BJD, que foi quem redigiu. A Magali Cunha é quem vai fazer a mediação dessa live. A pastora Luz Marina Garcia, que é justamente da Igreja Luterana, e o nosso querido João Pedro Stedley também, que vai estar justamente João Pedro, o Gonçalo,
são testemunhas desse processo para dizer como que o povo está sofrendo com a atitude e com os crimes cometidos. Então, nessa linha do que o senhor falava também, de expressar com firmeza, mas com caridade, de forma amorosa, a gente quer convidar também para que as pessoas que estejam nos assistindo, que venham assistir hoje o programa durante o dia, também possam convidar os seus amigos, suas familiares, para poder acompanhar e, assim, também estarem em sintonia com esse diálogo. E aí, então, já que hoje a gente celebra São José, que é um santo muito importante na tradição da Igreja, e Papa Francisco também nos brinda, dizendo que esse ano é o ano de São José para a Igreja Católica, patrono da Igreja Católica, né? Ele que é. Então, com essa provocação última, Dom Manuel, eu queria que o senhor pudesse deixar suas palavras finais. Nosso programa já está se encerrando. Quero já aproveitar para convidar todos e todas que estiveram conosco hoje para que na próxima sexta-feira, 8 da manhã, estejamos juntos. Sempre vamos trazer um tema de atualização e também que o senhor pudesse convidar para a coleta da solidariedade, né? Domingo de Ramos, dia 28, sem ser o domingo agora. No próximo domingo, nós vamos ter oportunidade e quem não tiver a possibilidade de ir às celebrações, ainda bem que muitos governadores e prefeitos estão fazendo o fechamento total, o tal lockdown, para poder conter a pandemia, né? Então, é muito importante que vocês saibam qual é a conta. Nós vamos divulgar também nas nossas redes sociais, no nosso próprio portal justiçapaz.org, e a partir daí, então, a gente também fazer o encerramento do nosso programa. Então, como é que o senhor está pensando? Que inspiração lhe vem com essa questão de São José? E aí, as palavras finais e, por favor, nos abençoe também no trabalho que estamos fazendo, Dom Manuel. Tá certo. Então, o convite para a coleta da solidariedade no final da campanha da fraternidade está feito, né? Você já fez, eu reforço, né? E dizendo que esse dinheiro realmente vai para um fundo de solidariedade. E este ano a campanha sendo ecumênica, esse fundo vai ser administrado de forma ecumênica também. E aí as pessoas deverão fazer projetos de atividades e solicitar a ajuda para que os projetos aconteçam, não é? Então, quando a campanha da fraternidade é católica, daí é um fundo de solidariedade administrado pela CNBB. Mas este ano vai ser administrado por um grupo ecumênico das diversas igrejas. Mas a metodologia é a mesma. As pessoas estão com trabalho social, trabalho e tal, e precisam de algum fundo, algum financiamento, aí faz o projeto, solicita ao Fundo de Solidariedade, as pessoas analisam e concedem, se não tudo que é pedido, mas alguma coisa para que aquela atividade aconteça, não é? E geralmente são projetos relacionados com o tema da campanha da fraternidade. E neste ano é diálogo, então é um leque muito grande, né? Desde que seja para favorecer o diálogo, a paz, né? Para a promoção da paz, para a promoção da unidade, e, afinal, um trabalho para o respeito à dignidade das pessoas, a valorização das pessoas. Então, este ano os projetos serão muito amplos, digamos, os temas e as atividades, né? Porque o tema da campanha é diálogo, não é? E outras vezes, talvez, mais direcionados para o tema específico da campanha. Este ano também vai ser para o ano da campanha, o tema da campanha, mas diálogo é muito vasto. Então, os projetos poderão também ser sobre diversos temas, diversas atitudes, assim por diante. Então, vamos ser generosos nesta coleta, né? Porque reverte tudinho em benefício das pessoas carentes, das pessoas pobres, das pessoas que estão lutando para terem mais dignidade e viverem com melhores condições de vida, né? E São José é o patrono da igreja, né? São José é o patrono da igreja, já 150 anos que celebram este título de patrono da igreja. Foi dado pelo Papa Pio IX, não é? Esse título. E aí, justamente, agora, o
o nosso Papa Francisco escreveu Patris Corde, com coração de pai, para celebrar os 150 anos desse título, né, de patrono da Igreja. E porque ele, na sua vida, foi o protetor de Jesus Cristo, né, protetor da vida, do corpo, afinal, da vida de Jesus, e que até o ensinou né, Jesus, como ser humano, também aprendeu de São José a ser um bom cidadão, um judeu fiel, né, também religiosamente falando. E então São José fica também protegendo agora o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, né? Como ele protegeu o corpo físico e não só o corpo físico, mas o ser, a pessoa de Jesus, né, desde seu nascimento e até mesmo antes do seu nascimento, né? Esse José estava protegendo, e ele continua protegendo esse corpo de Cristo, que é a Igreja. Então nós somos assim, né? Temos essa confiança na intercessão de São José junto de seu filho Jesus Cristo, não é? E hoje festa de São José, esposo de Maria, né? Porque nós também temos a 1º de maio, que é a festa de São José Operário, né? São duas festas assim importantes, em que São José é lembrado durante o ano litúrgico. Então, né, que ele nos proteja, que é o nosso pedido, nosso desejo, e ele certamente está intercedendo por nós, junto do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, que a gente também possa ter essa confiança nessa intercessão, e até favorecendo realmente toda a proposta da campanha da fraternidade, né? De nos converter para o diálogo, nos converter para a escuta, nos converter para acolher o irmão, assim como ele soube acolher, né? A Nossa Senhora, São José, o Cristo, menino e adolescente, jovem, e certamente as outras pessoas, né? São José foi um homem obediente, ele obedeceu as normas de então, mas de uma forma criativa também, né? De uma forma criativa, não era uma obediência servil, né? Era de obediência criativa, que ele que seguia as normas da religião judaica na época, mas nunca de uma forma servil, né? Mas com consciência, com criatividade, que ele nos dê essa criatividade também para sabermos hoje viver, né? E até querendo mudança de leis, mudança de comportamento também das autoridades, né? Para que essa situação da Covid-19 realmente seja superada com atitude justa, porque, né, se não tivermos vacina e se continuarmos assim, né, menosprezando, digamos, os meios de não contaminação, vai ser difícil. Então, é preciso realmente ter consciência e até exigir das autoridades atitudes que favoreçam tudo isso. Então, ser obedientes, ser cidadãos conscientes, criativos e exigindo realmente leis que favoreçam a saúde do povo, a dignidade do povo, a vida digna de todo o povo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Dom Manuel. Estamos concluindo agora esse nosso programa Despertar com Justiça e Paz, todas as sextas-feiras, 8 horas, e hoje dialogamos com Dom Manuel João Francisco, ele que é bispo, presidente da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, que hoje também falou sobre esses dois temas para que nos ajude a viver a campanha da fraternidade ecumênica, mas principalmente no cotidiano, nos unirmos com os demais irmãos cristãos para vivermos e compartilharmos da mesma fé cristã, de um jeito próprio de cada um e cada uma, e no diálogo interreligioso defender justamente os que são oprimidos e injustiçados. Muito obrigado, Manuel, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E obrigado a todos e todas, ao Ivônio, que está aqui no suporte, e aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, e aqueles que ainda vão assistir durante o dia. Aí depois eu mando, Dom Manuel, a gravação do programa para o senhor também poder distribuir. Tá
tá? Tá Muito legal. obrigado mais uma vez, que a gente possa seguir juntos no diálogo e na paz. Muito Eu que obrigado. agradeço a oportunidade. Desculpe se talvez não fui tão claro nas coisas, mas Pelo era isso contrário. que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Tchau, Dom Manuel. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau.